meditação para acalmar a ansiedade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa meditação. Tenha certeza que ela vai te ajudar muito e que é possível acalmar, serenizar esse medo, essa ansiedade, esse pânico, esse pensamento catastrófico dentro de você. Você não está só. É possível acalmar tudo isso, essa tempestade. Eu convido você a fazer com seriedade, a viver com seriedade essa meditação. Se possível, a faça com um fone de ouvido, em um lugar tranquilo, à meia luz ou com as luzes apagadas, sem estar executando outras tarefas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Por esses breves minutos, não é uma meditação longa. Se permita viver só isso, fazer só isso. Eu saliento que essa é uma meditação cristã, que parte da fé e que suscita a fé. E saiba que nessa sua luta contra a ansiedade você não está só. Deus te ama e Ele está com você. Ele sabe da luta que você tem passado, das suas batalhas, a insônia, muitas vezes os ataques de pânico, o sentimento de solidão, os pensamentos catastróficos, negativos, a ruminação negativa. Deus sabe. Mas Ele te ama, Ele é a força que você precisa, a esperança, a paz. E com Ele você vai vencer tudo isso. Então se coloque em um lugar tranquilo. E coloque-se na presença de Deus. Porque essa meditação é uma oração. E diga-se de passagem que desde os primeiros séculos do cristianismo, os padres do deserto, os doutores espirituais, os doutores da igreja, sempre exerceram a meditação, focando a sua mente, a sua atenção nas coisas de Deus e fazendo os seus sentidos, suas emoções, seu pensar, sua vontade convergir para esse objeto único e plenificador que é o próprio Deus. Então, creia, saiba que muitas vezes a ansiedade nasce dessa divisão interior. A mente num lugar, as emoções em outro, a vontade em outro. Nós não somos inteiros no que fazemos. Então, a proposta agora é você, filho, filha, estar inteiro aqui. É aqui que você tem que estar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós te invocamos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Venha ser o nosso diretor, o nosso condutor nessa meditação. Consagramos a Ti, Espírito Santo, os nossos sentidos, a nossa cognição, a nossa percepção, a nossa mente, pensamentos, desejos, instintos. Consagramos a Ti, Espírito Santo, a nossa vontade, todo o nosso ser, tudo que há em nós. Consagramos a Ti as nossas preocupações e medos, a culpa que sentimos, a confusão. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos liberta agora de todo o mal, de toda agitação mental e emocional. Acalma nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Centra-nos em Ti, Espírito Santo. Nós Te invocamos nesse momento, consagramos-nos a Ti. Põe, Senhor, os Teus anjos com essa pessoa agora, batalhando pela total libertação,
e cura desse filho, dessa filha. Neste primeiro momento, você precisará fazer a sua parte, usando os seus órgãos, usando a sua respiração, usando a sua atenção para entrar na meditação. O Padre vai dando os comandos e você, inspirado pelo Espírito Santo e com decisão de viver, vai fazer. No primeiro momento você vai inspirar, contando até 2 segundos. E vai soltar, contando até 4. Isso é muito importante. Tem toda uma fisiologia por trás desse exercício. Por 3 vezes nós vamos fazer. Inspirando, contando até 2. Soltando, contando até 4. Tem todo um porquê cerebral de nós fazermos isso, para desacelerarmos o estímulo da ansiedade, o sistema simpático do nosso cérebro. Iniciemos. Você então inspira. 1, 2. E agora você expira em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. E agora expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. Expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Por mais que você ache isso estranho inicialmente, como eu disse, existe um porquê fisiológico nesse exercício para nos ajudar a rezar, nos ajudar a entrar nessa meditação. Agora nós vamos dar um passo a mais e nós vamos inspirar contando até 4 e vamos expirar contando até 7 juntos. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá se desfazendo de todas as suas preocupações. É você e Deus agora. O Espírito Santo já está trabalhando na sua mente. Mais uma vez, nós vamos inspirar contando até 4 e depois vamos expirar contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá deixando sair com a sua expiração, seus medos, suas preocupações. Você está no colo de Deus agora. Uma última vez. Inspirando, contando até 4. E expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa todo esse ar sair. Filho, filha. E agora, dando mais um passo na nossa meditação, você vai rezar com seus sentidos, com a sua imaginação, como tantas vezes fez João da Cruz, São João da Cruz, o grande místico cristão, e tantos outros gerações
ao longo dos séculos. Imagine agora que você é você mesmo. Você está dentro de duas grandes mãos postas, contrapostas, colocadas assim, uma do lado da outra. Uma grande, forte, poderosa mão. E você está deitado nessa mão, nessas mãos. Se acaso você se distrair, se vierem outros pensamentos, é normal. Contudo, só reconheça que esses pensamentos vieram e volte ao ponto da meditação. Você está nessas mãos agora, nessas duas mãos juntas. Essas mãos são as mãos de Deus. Você está agora nas mãos dele. Viva isso na sua imaginação, se concentre nisso. Dentro dessas mãos, nenhum mal pode te atingir. Dentro dessas santas, sagradas mãos, o inimigo não pode te alcançar. As pessoas não podem te fazer mal. Ninguém pode te prejudicar. Você se sente seguro nessas mãos. Você se sente protegido, protegida, segura, seguro nessas mãos. Você começa a sentir uma grande paz. Uma grande paz. Mais uma vez eu digo, se vierem outros pensamentos, preocupações, coisas externas, não se agite, não se preocupe. A sua mente foi feita para pensar, ela vai pensar. Somente reconheça esse pensamento, por exemplo, preocupação com uma conta, lembrança do meu filho, preocupação com o trabalho amanhã. Reconheça e deixe ir. Não se entretenha com esse pensamento, não converse com ele, só reconheça e se mantenha, volte para a meditação. Você está nessas grandes mãos, fortes mãos. Você é como uma criança, guardada, protegida. E agora essas santas, grandes, poderosas mãos te levam num lugar e te colocam ali no chão confortavelmente. E você fica em pé. E de repente, você percebe que você está em um lugar com feno no chão, algumas cercas de madeira. É um estábulo. Contudo, você começa a sentir ali um cheiro gostoso, um vento gostoso. Você percebe que é um estábulo. Um lugar, muitas vezes, no qual são depositados, guardados os animais. Mas você começa a perceber, você começa a andar por esse lugar, sentir aquele vento gostoso, que é um estábulo diferente. Por quê? Porque no meio do estábulo tem uma lamparina acesa. E o que você vê no meio desse estábulo? Perto do feno, uma manjedoura. Um bercinho simples de madeira, com uma mulher do lado direito e um homem do lado esquerdo. E você vai se aproximando desse berço, dessa manjedoura, nesse estábulo. E de repente, filho, filha, você percebe que você está dentro do terceiro mistério do terço gozoso. O nascimento de Jesus em Belém. Essa criança, nessa manjedoura, é Jesus, recém-nascido. Naquele estábulo, na estrebaria em Belém. Do lado do berço tem uma mulher tão linda, com um véu branco, uma roupa branca, branca e azul. Mas uma mulher que você nunca viu uma mulher tão linda. É a mãe de Jesus, contemplando a criança, é Maria. Do lado esquerdo, Maria, e do lado direito, José.
o descendente de Davi. Os dois contemplam aquela criança, olham para aquela criança com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria, com tanta exultação. É um clima tão gostoso, tanta paz, tanta alegria, tanto amor ali entre aqueles três. E naquele berço está Deus, que assume a fragilidade de uma criança indefesa. Maria segura no bracinho, na mãozinha daquela criança. José segura do outro lado, na outra mãozinha. E você chega bem pertinho. Você agora olha para aquela criança. E aquela criança sorri para você. Jesus sorri para você. E nesse momento que você recebe o sorriso do menino Deus, dessa criança, uma paz infinita invade a sua alma. Ao olhar esse sorriso, esses olhinhos, você esquece dos seus problemas, você esquece das coisas que ficaram para fazer, por fazer, nada mais importa. Aquela criança olhando para você e você olhando para ela. E uma paz vai invadindo o teu coração. Uma paz vai invadindo o teu ser. Maria sorri para você, um sorriso doce, materno, acolhedor. Jesus, menino, está ali. E o poder desse Deus agora invade a sua alma. Você sente agora uma alegria invadindo você. Você sente agora que você não precisa ter medo, porque tudo está nas mãos deste menino, na mão de Deus. O Deus Todo-Poderoso que assumiu sim a fragilidade de uma criança, mas que continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel. E de repente, você olha mais uma vez para esse menino, para essa criança, e fecha os seus olhos. E quando você menos percebe, você está de novo nessa grande mão, deitado nessas grandes mãos, contrapostas, juntas. Você está aí deitado nessa mão. É a mão de Deus. Você não precisa ter medo. Aquilo que é maior que você não é maior que Ele. Aquilo que é mais forte que você não é mais forte que Ele. E você sente a voz de Deus dentro da sua alma te dizendo: eu te amo, meu filho, minha filha. Sua vida é preciosa para mim. Eu tenho planos para você. Planos de felicidade. Eu tenho um futuro para você. Aquilo que saiu do trilho, do controle, confia em mim. Eu vou trazer novamente para os trilhos. Eu vou fazer a minha obra. Apenas confie e descanse no meu amor. De repente você, deitado nessas santas mãos, fecha os seus olhos. E de repente essas mãos te levam num outro lugar. Em um outro lugar. Essas mãos te levam agora à beira de um poço. Um poço bem bonito, como aqueles antigos poços dos quais nós tirávamos água com um balde. E de repente, você se vira para a sua esquerda e você vê sentado à beira daquele poço, na beiradinha ali, Jesus de Nazaré, já adulto. É Ele mesmo. Como aconteceu na passagem da Samaritana em João capítulo 4, na qual Jesus encontrou aquela mulher à beira do poço de Jacó. É você que está nesse poço agora.
é você. E Jesus olha para você, é Jesus adulto agora. Você olha bem para Jesus. Veja agora os cabelos de Jesus, a tessitura dos cabelos. Veja agora a cor de Jesus, a cor das roupas. Sinta a presença de Jesus, o cheiro do Senhor. Viva isso. De repente o Senhor dá um sorriso para você e te diz: a minha paz esteja contigo. E então uma paz inexplicável enche o seu coração, a sua mente. E Jesus olha bem nos seus olhos com aquele olhar penetrante, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de esperança, e te diz: confia em mim. Nada está perdido. Descansa em mim. Não se culpe pelos erros do passado, pelos fracassos. Eu sou Deus, eu tiro um bem maior de tudo. Aquilo que o inimigo planejou para o seu mal, eu estou tornando agora isso em algo para o seu bem. Eu estou transformando o mal em bem na tua vida, porque eu sou o teu Deus, te diz Jesus. Eu não desisto de você. Eu tenho andado ao seu lado, contigo, nas noites que você não consegue dormir, nos momentos de medo, de desespero, mas eu continuo no controle. Confia em mim. E nesse momento Jesus fica em pé, vai até você e te dá um abraço. Que abraço maravilhoso. Empresta os seus braços para o Senhor agora e abrace a você mesmo. Abrace a você mesmo, a você mesma. Que esse abraço tão gostoso, tanto amor, tanta paz. O Senhor aceita você como você é. Ele não te condena pelos seus pecados. Ele te ama. Ele tem compaixão de você. Ele vê as noites sem dormir, a agonia, o medo de morrer. E Ele te diz: calma, tá tudo bem, eu sou teu Deus, eu te amo. Sinta o abraço do Senhor Jesus agora. E mais uma vez eu digo, se você se distrair, somente reconheça o pensamento que veio e volte para a meditação, volte para o foco que é a meditação. Não converse, não interaja com esses pensamentos. Esteja inteiro agora nessa meditação, com seu pensamento, seu olhar, seu desejo, suas emoções, sua vontade. Esse abraço é tão gostoso. Jesus, com esse abraço, está curando agora tantas carências dentro de você, filha, filho. Você que foi usada, usado, que foi traído, traída, que se entregou a tantas pessoas querendo amor, mas só encontrou ingratidão, pessoas que se aproveitaram de você. Você que queria tanto ter recebido o abraço do seu pai, da sua mãe, e não recebeu. Você que se sente tão mal amada, amado. O Senhor agora está curando você. Esse abraço cura o teu coração. Esse abraço te enche de amor, de paz. Esse abraço te liberta de opressões do mal. Esse abraço agora está sintonizando a sua mente com a mente de Jesus, suas emoções com as emoções de Jesus, seu coração com o coração do Senhor. Respira fundo agora, por 3 vezes. E vai soltando bem devagarzinho. Mais uma vez, respira pelo nariz e solta pela boca. Última vez, respira pelo nariz bem fundo e solta pela boca bem lentamente. Abraçado ainda com Jesus,
Diga para Ele o que você quer dizer. Diga para Jesus agora o que você precisa dizer. Você sabe o que você precisa dizer para Ele. Ele está te ouvindo. Diga para Ele. Talvez é um pedido que você queira fazer. Talvez é um agradecimento. Talvez é um pedido de socorro. Tanta dor você tem sentido. Você não dorme. Você está sofrendo tanto. Peça ao Senhor. Fala ao Senhor agora o que você precisa. Fale com Jesus agora o que está no teu coração. Fale. Somente expresse. Ele está te ouvindo. Talvez é essa dor que você sente, essa mágoa, essa tristeza. Diga ao Senhor o que está dentro de você, que Ele está te ouvindo. Seja livre. Esse cansaço, você sente que nunca vai sair desse labirinto, desse buraco. Vai dizendo. O Senhor está te ouvindo atentamente. Diga para Ele que você se sente culpado por esse erro, que você se sente triste por aquele fracasso, mas apresente também os seus sonhos, o que você pensa para o futuro. O Senhor está vindo até você. Ele está te ouvindo, melhor dizendo. E agora o Senhor te abraça forte, te diz: eu sei, eu entendo você, eu te amo, nunca vou te abandonar, nunca. Sinta o cheiro do Senhor, sinta a paz que vem dEle. E o Senhor agora deixa de te abraçar e fica bem de frente com você, te olhando nos olhos. Contemple o olhar de Jesus. E Ele te diz: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Você fecha os seus olhos agora. De repente, você o abre novamente. Você está agora num jardim muito bonito, com flores amarelas, algumas vermelhas, uma grama linda, uma fonte de água ao fundo. E agora, para encerrar essa meditação, você vai agradecer a Deus pela oportunidade que você teve aqui de estar com Ele. Vai dizendo com as suas palavras: Senhor, eu te agradeço. Obrigado, como foi bom estar contigo. Vai dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é maior que a minha ansiedade, que os meus medos, porque nada é impossível para ti. O Senhor tem tudo nas tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo. Vá agradecendo, vá se expressando. Faça essa oração de louvor, que ela é libertadora, creia. Ela é muito especial. Obrigado, Senhor. O Senhor é maior do que aquilo que nos causa medo, dor, tristeza. O Senhor continua no trono. O que saiu do nosso controle não saiu do seu. Nós cremos. Obrigado porque o Senhor está acalmando a tempestade dentro de nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Respire fundo novamente por 3 vezes. Mais uma vez. Uma última vez, nem precisa soltar tão lentamente. E agora você recebe essa bênção com a qual nós concluímos essa meditação. Se você puder, a faça todos os dias, ou no mínimo 4 vezes por semana. Isso vai te ajudar muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossa mente, emoções, todo o vosso ser, enchendo-vos de paz, serenidade e fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui, querido filho, querida filha. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida. Aperte aqui o botão do joinha, né? Para você curtir esse vídeo. E assim o YouTube vai mostrando esse conteúdo para mais pessoas que precisam
E também copie o link desse vídeo e compartilhe agora com seus grupos de WhatsApp, Telegram. Manda para aquela pessoa que precisa. Com certeza vai ser um instrumento de transformação, de cura, de bênção para essa pessoa. Nunca se esqueça, você nunca está só. Deus te ama e está sempre com você. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda no 93º dia, né? Nós vamos entrar agora no ciclo de Sansão, isso mesmo, muito legal, gente, essas passagens que nós vamos ler. Nós vamos ler Juízes do 12 ao 15. 12, 13, 14 e 15. 4 capítulos e o Salmo 146, que vai ficar como tarefinha hoje, porque nós vamos ler muitas passagens da Bíblia, tá bom? Olha, que bom ter você aqui, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, vem ouvir a homilia de hoje, todos os dias eu posto a reflexão sobre o Evangelho, compartilha também, deixa sua curtida para que mais pessoas, só assim, gente, o Padre pede, porque só assim o YouTube reconhece que é um conteúdo relevante e não esconde, mostra para mais pessoas, é assim que funciona a plataforma, tá certo? Vamos ouvir então as leituras de hoje. Juízes capítulo 12. Os efraimitas, tendo-se sublevado, passaram a Safom e disseram a Jetfé: Por que saíste a combater os amonitas sem nos chamar para irmos contigo? Por isso, vamos queimar a tua casa. Jetfé respondeu: Eu e meu povo tivemos grandes contendas com os amonitas. Chamei-vos e vós não me livrastes de suas mãos. Vendo que não podia contar convosco, arrisquei a minha vida marchando sozinho contra os amonitas, e o Senhor entregou-os nas minhas mãos. Por que, pois, viestes combater contra mim? Jetfé reuniu todos os homens de Galaade e combateu contra Efraim. Os habitantes de Galaade derrotaram os de Efraim, que lhes haviam dito: Vós sois fugitivos de Efraim, que habitais entre Efraim e Manassés. Galaade ocupou os vales do Jordão. Cada vez que um fugitivo de Efraim queria passar, perguntavam-lhe: És tu efraimita? Ele respondia: Não. Pois bem, diziam eles então, dize Shibolet. E ele dizia Sibolet, não podendo pronunciar corretamente. Prendiam-no logo e o degolavam junto aos vales do Jordão. Naquele dia pereceram 42.000 homens de Efraim. Jetfé, o Galaadita, foi juiz em Israel durante 6 anos. Depois morreu e foi sepultado em uma das cidades de Galaade. Outros juízes menores, depois de Jetfé, foi juiz de Israel Abessã de Belém, o qual teve 30 filhos. Casou suas 30 filhas fora de sua família e mandou vir de fora 30 jovens para seus filhos. Julgou Israel durante 7 anos. Morreu e foi enterrado em Belém. Depois dele, Elon, de Zabulon, foi juiz em Israel e sua judicatura durou 10 anos. Morreu e foi enterrado em Aialon, na terra de Zabulon. Em seguida, teve Israel por juiz Abdon, filho de Hilel, de Faratom. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam em 70 jumentinhos. Julgou Israel durante 8 anos. Depois disso, Abdon, filho de Hilel, de Faratom, morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas. Juízes capítulo 13. Os israelitas continuaram a fazer mal aos olhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ora, havia em Saraá um homem da família dos Danitas, chamado Manoé. Sua mulher, sendo estéril, ainda não tinha gerado filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Tu és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma, pois, com muito cuidado de não beber doravante, nem vinho, nem bebida forte. Não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não tocará sua cabeça, porque esse menino será nazareno de Deus desde o seio de sua mãe. Será ele quem livrará Israel da mão dos filisteus. A mulher foi ter com seu marido,
apresentou-se a mim um homem de Deus, disse ela, que tinha o aspecto de um anjo de Deus, um extremo terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me deu o seu nome, mas disse-me: vais conceber e dar à luz um filho. Não bebas, pois, nem vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque esse menino será nazareno desde o seio de sua mãe até o dia de sua morte. Então Manoé invocou o Senhor, dizendo: rogo-vos, Senhor, que o homem de Deus que nos enviastes volte novamente e nos ensine o que devemos fazer acerca do menino que há de nascer. Deus ouviu essa oração e o anjo de Deus veio de novo visitar a mulher quando esta se achava no campo. Manoé, seu marido, não estava com ela. Ela correu imediatamente a dar ao seu marido a notícia, dizendo: o homem que vi outro dia apareceu-me novamente. Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher até junto do homem. És tu, disse ele, o homem que falou à minha mulher? Sou eu mesmo, respondeu o desconhecido. Manoé replicou: quando se cumprir a tua palavra, de que maneira havemos de criar esse menino e o que teremos de fazer por ele? O anjo do Senhor respondeu: abstenha-se tua mulher de tudo o que eu lhe disse. Não prove nada do que venha da videira, não beba nem vinho nem bebida forte, nada coma que seja impuro, e observe tudo o que lhe prescrevi. Manoé disse ao anjo do Senhor: rogo-te que te detenhas até que te ofereçamos um cabrito que vamos preparar. Ainda que tu me retivesses, respondeu o anjo do Senhor, eu não comeria de tua mesa. Mas se queres fazer um holocausto, oferece-o ao Senhor. Manoé ignorava que era o anjo do Senhor. Qual é o teu nome? Perguntou-lhe ele, para que te honremos quando se cumprir tua promessa. O anjo do Senhor disse-lhe: por que me perguntas o meu nome? Ele é magnífico. Tomou, pois, Manoé o cabrito com uma oferta e ofereceu-o ao Senhor sobre a rocha. Coisa maravilhosa! Enquanto Manoé e sua mulher olhavam subir para o céu a chama do sacrifício que estava sobre o altar, viu que o anjo do Senhor subia na chama. À vista disso, Manoé e sua mulher caíram com o rosto em terra. E o anjo do Senhor desapareceu diante dos olhos de Manoé e sua mulher. Manoé compreendeu logo que era um anjo do Senhor e disse à sua mulher: vamos morrer seguramente, porque vimos Deus. Sua mulher respondeu-lhe: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta, não nos teria mostrado tudo o que vimos, nem nos teria dito o que hoje nos revelou. Ela deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Saraá e Estaol. Juízes capítulo 14. Sansão desceu a Tamna e, vendo ali uma mulher das filhas dos filisteus, voltou e falou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: vi em Tamna uma filha dos filisteus, pedi-a para mim em casamento. Seus pais disseram-lhe: não há porventura ninguém entre as filhas de teus irmãos e em todo o nosso povo, para que queiras escolher uma mulher entre os filisteus, estes incircuncisos? Sansão, porém, respondeu ao seu pai: toma esta para mim, porque me agrada. Seus pais não sabiam que isso se fazia por disposição do Senhor e que buscava uma ocasião contra os filisteus, que naquele tempo dominavam sobre Israel. Sansão desceu com os pais a Tamna. Quando chegaram às vinhas de Tamna, apareceu de repente um leão, rugindo, que arremeteu contra ele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem ter coisa alguma na mão, e não quis contar isso aos seus pais. Depois desceu a Tamna e falou à mulher que lhe agradava. Voltando, alguns dias depois, para desposá-la, afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão, mas eis que na boca do leão estava um enxame de abelhas com mel. Tomou o mel nas mãos e foi comendo pelo caminho. Alcançando os pais,
deu-lhes do mel e eles comeram, mas não lhes disse que aquele mel provinha da boca do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, onde Sansão deu um banquete, segundo o costume dos jovens. Logo que o viram chegar, deram-lhe 30 companheiros para estar com ele. Sansão disse-lhes: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes dentro dos 7 dias das bodas e descobri-lo, vos darei 30 túnicas e 30 vestes de festa. Mas se não o puderes decifrar, sois vós que me dareis 30 túnicas e outras tantas vestes de festa. Eles responderam-lhe: Propõe o teu enigma para que ouçamos. Ele lhes disse: Do que come saiu o que se come, do forte saiu doçura. Durante 3 dias não puderam decifrar o enigma. Quando chegou o 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade o teu marido para que nos explique o enigma, se não queres que te queimemos com a casa de teu pai. Será talvez para nos despojar que nos convidastes? A mulher de Sansão, desfazendo-se em lágrimas junto dele, disse-lhe: Tu me odeias, tu não me amas. Propuseste o enigma aos filhos do meu povo e não me explicaste? Nem sequer aos meus próprios pais eu o expliquei, respondeu ele, e haveria de explicá-lo a ti? E ela chorava assim até o 7º dia das bodas. Ao 7º dia, enfim, importunado por sua mulher, deu-lhe a chave do enigma, e ela, por sua vez, apressou-se a declará-lo aos seus compatriotas. Estes, no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: Que coisa é mais doce que o mel? Que coisa é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: Se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Apoderou-se então dele o Espírito do Senhor e desceu a Ascalon. Matou ali 30 homens, tomou seus despojos e deu 30 vestes de festas aos que tinham explicado seu enigma. Voltou enfurecido para a casa paterna. Sua mulher, porém, foi dada em casamento a um jovem que tinha sido seu companheiro nas bodas. Juízes capítulo 15. Passado algum tempo, estando próximo à colheita do trigo, Sansão foi ver a sua mulher, levando-lhe um cabrito. Quero, dizia ele, entrar no quarto de minha mulher. O pai dela, porém, impediu-lhe a entrada. Eu pensei, disse ele a Sansão, que a aborrecias, e por isso dei-a a um teu amigo. Não é, porventura, mais formosa do que ela, sua irmã mais nova? Toma-a por mulher em seu lugar. Desta vez, respondeu Sansão, não se me poderá censurar o mal que farei aos filisteus. Ele se retirou, apanhou 300 raposas, e tomando tochas, prendeu as raposas 2 a 2 pelas caudas, e atou entre as 2 caudas uma tocha. Pôs-lhes fogo e soltou-as nas searas dos filisteus. Incendiou assim tanto o trigo que estava enfeixado, como o que estava ainda em pé, queimando até mesmo as vinhas e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. Responderam: Foi Sansão, genro do Tamneu, porque este tomou sua mulher e a deu a um de seus amigos. Então subiram os filisteus e queimaram a mulher juntamente com seu pai. Sansão disse-lhes: é assim que fazeis? Pois bem, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós. E feriu-os vigorosamente sem compaixão alguma. Depois disso, desceu e habitou na gruta da rocha de Etam. Então subiram os filisteus e acamparam em Judá, espalhando-se até Leque. Os homens de Judá disseram: Por que subistes contra nós? Eles responderam: Subimos para prender Sansão e pagar-lhe o que ele nos fez. 3.000 homens de Judá desceram então à gruta do rochedo de Etã e disseram a Sansão: Não sabes que os filisteus nos dominam? Que é isso que nos fizeste? Eu os tratei como eles mesmos me trataram, respondeu Sansão. Eles replicaram: Viemos prender-te para entregar-te aos filisteus. Jurai-me, disse Sansão, que não me haveis de matar. Não te mataremos, mas te entregaremos a eles amarrado. Ligaram-no, pois, com 2 cordas novas e tiraram-no da gruta. Chegando a Leque,
Os filisteus acolheram-no com gritos de alegria. Apoderou-se, porém, de Sansão o Espírito do Senhor. As 2 cordas que ligavam seus braços tornaram-se como fios de linho queimado, caindo de suas mãos amarradas. Apanhando uma queixada ainda fresca de jumento, feriu com ela 1000 homens. Sansão dizia: com a queixada de um jumento eu os destrocei, com a queixada de um jumento 1000 homens feri. Dito isto, lançou ao longe a queixada e deu àquele lugar o nome de Ramat-Leque. Como estivesse com muita sede, sede intensa, clamou ao Senhor. Vós destes, disse ele, ao vosso servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fendeu a rocha côncava que está em Leque, e dela jorrou água. Sansão, tendo bebido desta água, recobrou o ânimo e recuperou as forças. Daí o nome que traz esta fonte, em Acoré. Ainda hoje ela existe em Leque. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos, no tempo dos filisteus. Senhor, nós te agradecemos porque através da tua palavra o Senhor nos ilumina, o Senhor nos instrui, o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque tua palavra, ao revelar-se, nos ilumina, que o teu Espírito venha sobre nós, nos dando o entendimento de tudo que ouvimos aqui e que o refletiremos aqui. Amém. Querido filho, querida filha, nós ouvimos hoje sobre a história de Sansão, o ciclo de Sansão, né? Ele foi um juiz que, como nós vimos no último capítulo, né, no capítulo 15, ele reinou ali, né, foi juiz por 20 anos sobre Israel. Ele era um homem que foi consagrado ainda no ventre da sua mãe, né, através de uma promessa. Né? Ele foi consagrado no ventre da sua mãe para ser um nazireu, né, um consagrado a Deus que não raparia a sua cabeça, desde o ventre. Né? É difícil ver na Bíblia alguém que era nazireu, consagrado. Nazireu é o termo para designar um consagrado totalmente a Deus, né, desde o ventre. Mas a gente vê que ele era um herói, ele era forte, mas ele não era sábio, gente. Ele não era sábio, muitas vezes ele pisou na bola. Ele não era um bom rapaz, ele era um herói, porque ele era forte, Deus o escolheu. Mas isso mostra, né, que mesmo ele sendo um consagrado, ele não viveu a vida consagrada. Isso é muito significativo para nós, porque mesmo nós sendo batizados, muitas vezes nós podemos não viver o nosso batismo, entendeu? Nós podemos não honrar a unção que está sobre nós, isso é perigoso. Nós vimos que ele fez muita porrada. Em primeiro lugar, escolheu uma mulher lá dos filisteus. A lei aconselhava, né? Proibia casar com mulher pagã, com mulher que adorava outros deuses, porque isso influenciaria. Mas ele quis. Aí depois ele matou um leão e pegou o mel que estava na carcaça do leão. Gente, isso era extremamente proibido pela lei de Deus da época, a lei de Moisés, né? Tocar num cadáver. Então ele pecou ali conscientemente e ainda levou esse mel e deu para os seus pais, que também pecaram e se tornaram impuros ritualmente falando, porque a lei proibia, não é? Então ele não estava muito aí ligando para a observância da lei, né? Então ele não podia tocar um cadáver e nem levar esse mel para os seus pais, que os seus pais pecariam da mesma forma, e ele escondeu isso. Apesar dele ser muito forte, gente, ser ungido por Deus, ele tinha forças e fraquezas, né? Muitas forças e muitas fraquezas. As suas principais fraquezas eram as suas paixões desordenadas, a sua ira, né? A sua luxúria, né? E colocaram ele em perigo muitas vezes, luxúria, colocaram ele em problema, né? Luxúria não tem a ver com luxo, tá? Luxúria é o pecado da sexualidade, a escravidão sexual, a pessoa que não consegue ficar sem sexo, sem pornografia, no caso dele, sem mulher. Isso foi a causa da ruína dele, a gente vai ver depois, né? Claro, todos nós como Sansão, gente, temos fraquezas e virtudes, né? E temos os nossos pontos fortes e temos os nossos pontos fracos, mas também não devemos nos desesperar diante das nossas fraquezas, sabe? Mas devemos entregá-las ao Senhor, pedindo ao Senhor humildemente na nossa oração todos os dias que Ele nos cure, que Ele nos purifique, sabe? Para que Ele nos fortaleça nas nossas fraquezas e não nos deixe cair, né? Porque sem Ele, sem a graça dEle, nós não conseguiremos. Você vê que um abismo atrai outro abismo, como a palavra diz. Ele escolheu uma mulher dos filisteus, aí era uma mulher que acabou já no começo, né, claro, ameaçada, mas fazendo ele revelar um segredo, e depois o pai dela deu para outra pessoa, porque era outro povo, era outra cultura, entendeu? Não tinha fidelidade da lei de Deus, né? Aí veio a confusão toda, né? E depois veio a briga, a intriga com o exército inimigo.
Claro, ele é um homem forte, mas ele poderia ter sido fiel. Gente, a desobediência a Deus e a infidelidade sempre vão gerar problemas, sempre. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus e observar, e levar a sério, e obedecer. Porque eu digo para você, a desobediência, ela cobra um preço, e cobra um preço caro, e a gente sempre paga. Então aprendamos que nós, como Sansão, também temos fraquezas e virtudes. Quais são as suas fraquezas, as suas principais fraquezas? Não finja que elas não estão aí, porque elas estão. Mas elas não têm que ter a última palavra, elas não têm que te dominar. Se você for um homem ou uma mulher de oração, se você clamar a Deus, se você se entregar a Deus e com humildade rezar pedindo, Senhor, me ajuda, me fortaleça, Ele vai te ajudar e vai te dar a graça de vencer isso. Mas não é só por você, é pelo poder de Deus. Então seja humilde. A pessoa que vence as suas próprias fraquezas é a pessoa que reza e, consequentemente, a pessoa que vigia também, né? Que não dá vazão àquilo que é de ruim em si. Todos nós, gente, temos nossas fraquezas e más tendências, mas precisamos vigiar. Que o Espírito Santo nos ajude, né? E nos fortaleça para vencermos o mal. Desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, eu convido você a conhecer o meu canal. Tem a playlist das orações poderosas, oração de libertação, de cura, pela libertação da ansiedade, da insônia, para dormir bem, para a cura da doença, para engravidar, para encontrar a pessoa certa. Muita coisa boa aqui para você. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, filho, filha. Muito bem-vindo ao nosso podcast diário aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Bíblia em um ano, episódio 94. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos no período da conquista da Terra Prometida e dos juízes, um período muito forte, muito profundo, que muita gente, sobretudo católico, não conhece, não lê, não lembra, não ouviu falar. Então, que bom que você está aqui. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com no mínimo 3 pessoas. Manda nos seus grupos de WhatsApp, convida mais pessoas para virem rezar com a gente, para virem conhecer a palavra de Deus, que é muito importante, tá bom? Olha, vamos lá então. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulos 16, 17 e 18. Juízes do 16 ao 18 e no final o Salmo 147. Lembre-se que eu uso sempre a Bíblia da Ave Maria. Se você digitar na internet Bíblia Católica, é o Salmo 147 que aparece aí. Porque podem ter traduções que divergem, né? Em algumas Bíblias é 147, outras é 146. Então eu te dou essa dica que não tem erro, tá bom? E olha, lembre-se que eu posto a homilia do dia, a reflexão sobre o Evangelho do dia, todos os dias no meu canal, já entra no dia anterior. Tem aqui ao meio-dia a Bíblia em um ano, que entra também todos os dias nesse ano de 2025. Tem às 6 horas, 18 horas entra o texto, e tudo isso entra e fica aqui para você ouvir a hora que você quiser. Tem a playlist dos meus clipes também, do meu novo DVD, que está lindo demais. Vem conhecer, vem participar, vem fazer acontecer a evangelização junto comigo aqui. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher meretriz e foi procurá-la. E a notícia correu pela cidade: Sansão está aqui. Puseram-se de emboscada nos arredores durante a noite, junto às portas da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo: ao romper do dia, vamos matá-lo. Sansão dormiu até a meia-noite, e levantando-se pela meia-noite, tomou os batentes da porta de Gaza com os seus postes, arrancou-os juntamente com o ferrolho, pô-los sobre os ombros e levou-os até o alto da montanha que está defronte de Hebrom. Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Sorek, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe: procura seduzi-lo,
e vê se descobres de onde lhe vem a sua força e como poderemos vencer, a fim de o amarrarmos para dominá-lo. Se fizeres isso, te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Dalila disse a Sansão: Dize-me, de onde vem tua força e de que modo se precisaria ligar-te para que fosses dominado? Sansão respondeu-lhe: Se me amarrassem com 7 cordas de nervos ainda frescas e úmidas, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos bem frescas e úmidas, com as quais ela o ligou. Ora, estando estes de emboscada no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele rompeu as cordas como se rompe um cordão de estopa chamuscada pelo fogo. Assim permaneceu oculto o segredo de sua força. Dalila disse-lhe: Tu zombaste de mim, contando-me mentiras. Dize-me agora com que se precisaria ligar-te. Se me amarrassem com cordas novas, disse ele, que ainda não tenham servido, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Dalila tomou, pois, cordas novas, amarrou-o com elas e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ora, estavam eles de emboscada no quarto, mas Sansão rompeu, como se fossem um fio, as cordas que lhe amarravam os braços. Até o presente, disse-lhe Dalila, só tens zombado de mim e só me tens dito mentiras. Dize-me com que será preciso amarrar-te. Bastará, respondeu Sansão, que teças as 7 tranças de minha cabeça com a urdidura do teu tear. Ela fixou-as com o torno do tear e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele, despertando do sono, arrancou o torno do tear com os liços. Dalila disse-lhe: Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Eis já 3 vezes que me enganas e não me queres dizer onde reside tua força. Ela o importunava cada dia com suas perguntas, instando com ele e molestando-o, de tal sorte que ele sentiu isso como uma impaciência mortal. E Sansão acabou por confiar-lhe seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus desde o seio de minha mãe. Se me for rapada a cabeça, minha força me abandonará, e serei tão fraco como qualquer homem. Dalila sentiu que ele tinha aberto todo o seu coração, e mandou dizer aos príncipes dos filisteus: Subi agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus foram ter com ela, levando o dinheiro em suas mãos. Dalila fez que seu marido adormecesse nos seus joelhos, e chamando um homem, mandou-lhe que rapasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a dominá-lo, pois sua força o deixou. E disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Despertando ele do sono, disse consigo mesmo: Sairei deles como das outras vezes e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. E os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza, ligado com uma dupla cadeia de bronze, e ali o colocaram na prisão, fazendo-o girar a mó. Entretanto, os seus cabelos recomeçavam a crescer. Ora, os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e celebrar uma festa. Nosso Deus, diziam eles, entregou-nos Sansão, nosso inimigo. Também o povo, vendo isso, louvava ao seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou-nos o nosso inimigo, aquele que devastava a nossa terra e matava tantos dos nossos. E estando eles de coração alegre, exclamavam: Mandai vir Sansão para nos divertir. Tiraram-no da prisão e Sansão teve que dançar diante deles, tendo sido colocado entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão: Deixa que eu toque as colunas que sustêm o templo e que me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres.
que do teto olhavam o prisioneiro dançar. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez, força para vingar-me dos filisteus pela perda de meus olhos. Abraçando então as duas colunas centrais sobre as quais repousava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda e gritou: Morra eu com os filisteus! Dizendo isso, sacudiu com todas as suas forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Desse modo, matou pela sua própria morte muito mais homens do que os que matara em toda a sua vida. Então desceram a Gaza os seus irmãos e toda a sua família paterna, tomaram-no e, tendo voltado, sepultaram-no no túmulo de seu pai, entre Saraá e Estaol. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Ele disse um dia à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te roubaram e pelos quais lançaste uma maldição a meus ouvidos, esse dinheiro está em meu poder. Fui eu que os roubei. Sua mãe respondeu: Abençoado seja o meu filho pelo Senhor. Devolveu, pois, os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que lhe disse: Da minha mão eu os consagro ao Senhor a favor de meu filho, para que se faça deles um ídolo fundido. Toma, ei-los aqui. Micas entregou o dinheiro à sua mãe e ela tomou 200 ciclos de prata que mandou entregar ao fundidor. Fez o ourives com essa prata um ídolo fundido que foi colocado na casa de Micas. E Micas teve assim uma capela, mandou fazer um efode e um terafim e consagrou um de seus filhos para servir-lhe de sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ora, aconteceu que um adolescente de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita, morava ali. Partiu da cidade de Belém de Judá para procurar uma morada. Seguindo seu caminho, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. De onde vem? Perguntou-lhe este. De Belém de Judá, respondeu o levita, e viajo em busca de um lugar onde me fixar. Micas disse-lhe: Fica comigo, serás para mim um pai e um sacerdote. Te darei 10 ciclos de prata por ano, vestes suficientes e alimento. O jovem levita condescendeu em habitar na casa daquele homem, que o tratou como um de seus filhos. Micas pô-lo em suas funções, e o jovem serviu-lhe de sacerdote, residindo em sua própria casa. Agora, disse Micas, estou seguro de que o Senhor me abençoará, tendo eu esse levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel. Por essa mesma época, a tribo de Dan buscava uma possessão para habitar nela, porque até então nada tinha recebido entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 dos seus, 5 homens valorosos escolhidos dentre suas famílias de Saraá e de Estaol, para explorarem cuidadosamente a terra. Ide, disseram-lhes, e examinai bem a terra. Foram e chegaram à montanha de Efraim e entraram na casa de Micas, onde passaram a noite. Perto da casa de Micas, ouviram a voz do jovem levita e, aproximando-se dele, disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Por que te encontras nesse lugar? Respondeu-lhes o jovem: Micas fez-me isso e isso, deu-me um salário e eu sirvo-lhe de sacerdote. Consulta então, replicaram-lhe, o teu Deus, a fim de saber se nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote respondeu: Ide em paz, a vossa viagem está sob o olhar de Deus. Os 5 homens puseram-se a caminho e foram até Laís. Viram ali um povo que habitava seguro, pacífico e tranquilo, segundo o costume dos sidônios. Não havia naquela terra nenhum rei que dominasse sobre seus habitantes ou que molestasse em alguma coisa. Viviam longe dos sidônios e não tinham relações com ninguém.
voltando para seus irmãos em Saraá e Estaol, estes disseram: que pudestes fazer? Eles responderam: vamos, subamos contra eles. Vimos a sua terra que é excelente. Por que ficais aqui sem nada fazer? Não demoreis a pôr-vos em marcha para tomar posse dessa terra. Quando ali entrardes, encontrareis um povo que vive em segurança e uma terra espaçosa que Deus vos entregará nas mãos, uma região onde nada falta daquilo que a terra produz. 600 homens da família de Dan partiram, pois, de Saraá e de Estaol, munidos com armas de guerra, e acamparam em Cariatarim, em Judá. Por isso, deu-se àquele lugar o nome de Maané-Dan, o qual assim se chama ainda hoje, e está situado na cidade de Cariatarim. Dali passaram as montanhas de Efraim e chegaram à casa de Micas. E os 5 homens que tinham sido enviados a explorar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabeis que há nesta casa um efode, um terafim e um ídolo fundido? Considerai agora o que tendes a fazer. Dirigiram-se para lá e entraram na casa do jovem levita, em casa de Micas, para saudá-lo e informar-se de como iam passando. Entretanto, os 600 danitas, armados como estavam, ficaram à porta. Os 5 exploradores penetraram sozinhos na capela e tomaram o ídolo com o efode e o terafim, enquanto o sacerdote se achava com os 600 homens armados à entrada da porta. Tiraram, pois, da casa de Micas o ídolo, o efode e os terafim. O sacerdote disse-lhes: que fazeis vós? Cala-te, responderam-lhe. Põe a mão na boca, vem conosco, e tu nos servirás de pai e sacerdote. O que é melhor para ti, ser sacerdote na casa de um particular ou numa tribo e numa família de Israel? Alegrou-se o coração do sacerdote, e ele, tomando o efode, o terafim e o ídolo, foi com a tropa. Puseram-se de novo a caminho, precedidos das crianças, do gado e das bagagens. Estando eles já longe da casa de Micas, os vizinhos deste ajuntaram-se e perseguiram os danitas. Interrogados, os filhos de Dan voltaram-se e disseram a Micas: que queres tu e por que trazes toda essa gente? Ele respondeu: tirastes os meus deuses que fiz para mim, tomastes o sacerdote e partistes. Que me resta agora e como podeis perguntar o que quero? Os danitas replicaram: nem mais uma palavra diante de nós. Não suceda que alguns se impacientem contra vós e percais a vida, tu e tua família. E os danitas continuaram seu caminho. Micas, vendo que aqueles homens eram mais fortes que ele, voltou para sua casa. Desse modo, tomaram os danitas a obra que Micas tinha feito, juntamente com seu sacerdote. Atacaram então Laís, um povo pacífico e seguro, passaram-no a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem a salvasse, porque estava longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. Essa cidade estava situada no vale pertencente a Bet-Roob. Os danitas reedificaram a cidade e habitaram nele, chamando-o de Dan, nome de seu pai, filho de Israel. Anteriormente, a cidade chamava-se Laís. E erigiram em seguida o ídolo. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia de sua deportação. O ídolo de Micas foi conservado entre eles durante todo o tempo que o santuário de Deus ficou em Silo. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que a gente pode aprender, Senhor, com os erros de Sansão. Não nos deixa seguir, Senhor, o caminho da insensatez, de sermos dominados pelos nossos instintos. O Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dando autodomínio, nos fazendo crescer, Senhor, de dentro para fora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vemos que Sansão era dominado por suas paixões, gente, suas emoções, seus desejos, né? Ali, sobretudo com relação à impureza, né? Podia ver um rabo de saia, dominaram e o levaram, né, a uma ruína. Dalila, né, pediu repetidamente que ele revelasse o segredo da sua força. Gente, mas o segredo
Dalila era do povo inimigo. Que homem mais forte, mais ungido e mais insensato, mais dominado. O que será que ela prometeu para ele, né? Vamos pensar aqui. O que será que ela prometeu que ela fez para ele fazer isso? Era um homem dominado pela carne, né? Dá para pensar. Mas era do povo inimigo. É claro que ela ia usar isso para matá-lo. E a força dele vinha da sua consagração a Deus. Era algo sagrado entre ele e Deus, entre a sua família e Deus. Não era para ser banalizado, né? A gente tem que entender que tem coisas que são sagradas, que são entre nós e Deus, que a gente não tem que estar revelando para todo mundo, que a gente não tem que banalizar, sabe? Mas ele revelou, depois de tantas insistências. E olha só, a Dalila, ela revelou para ele, ela mostrou com seus atos que ela não era de confiança. Ela revelou, eu não sou de confiança. Mas mesmo assim ele contou o seu segredo. Isso é uma coisa idiota de se fazer. Porque, como eu disse ontem, ele era ungido, ele era forte, mas ele não era sábio. O fato de você ser abençoado e ter dons não significa que você é santo e sábio. Talvez Deus te dê um dom de cantar, Deus te fez uma pessoa bem-sucedida, Deus te fez uma pessoa inteligente, Deus te fez uma pessoa que se destaca entre os seus irmãos. Mas isso não quer dizer que você é sábio e santo. Você tem que lutar para, apesar dos seus dons, você ser sábio, você ser santo. Porque o fato de ter dons, de ser padre, de ser uma pessoa que canta, que prega, não quer dizer que você é imaculado. Você tem que lutar para ser sábio, você tem que vigiar diante das suas fraquezas, você tem que lutar para não deixar o seu pior te dominar. Mas não dá para negar que Sansão era um escolhido, né? A gente vê que Deus, desde o Êxodo a gente vê, né, que Deus trabalha com pessoas quebradas, com pessoas imperfeitas, né? Isso é bom, isso nos mostra que a gente tem jeito. Mas ao mesmo tempo a gente tem que, mesmo sendo imperfeitos, aprender com as nossas fraquezas e não morar na fraqueza. Uma coisa é cair, errar, outra coisa é morar no erro, no pecado, né? Então nós aprendemos muito. Ele foi dominado pelas suas paixões, confiou numa pessoa que não era de confiança e teve a sua ruína. Então cuidado, filho, filha, em quem você confia. Não abra o seu coração para qualquer um, sobretudo para quem não teme a Deus. Porque muitas vezes a inveja das pessoas, as coisas que nos destroem, vem da nossa insensatez, de revelar demais as coisas sobre a gente mesmo, os nossos segredos, os nossos planos. Nem tudo você tem que revelar. E mais uma vez eu digo, o livro de Juízes nos mostra, né, tantos erros do povo de Israel. E mostra que o povo de Deus não é santo, não é perfeito. Mas mesmo sendo imperfeito, continua sendo o povo de Deus e Deus não desiste do seu povo. Nós não somos perfeitos, mas nós ainda pertencemos a Deus mesmo assim. Mas, né, as nossas escolhas têm consequências, né? Nós vemos depois no capítulo 17, Miqueias ou Micas, né, que constrói ali um ídolo com dinheiro roubado, faz dos seus filhos próprios sacerdotes, idolatria, paganismo, tudo de ruim, né? Depois vemos um levita, que era um adolescente, e Micas contratou esse levita, que era um sacerdote mercenário, né? Ele se vendeu seu ministério para servir um deus pagão sendo sacerdote, porque os levitas, eles eram padres, os sacerdotes, só eles eram sacerdotes, né? A tribo dos levitas, por direito de sangue. Mas esse menino aceitou 10 ciclos de prata por ano, né? Para ser sacerdote de um ídolo, vendeu a sua consagração, né? E se tornou uma abominação a Deus, né? Gente, é complicado. Mais uma vez eu digo, a gente tem que entender que a Bíblia revela também o nosso coração, é um espelho do nosso coração. E que a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos fracos, mas temos que tomar cuidado para não deixar o nosso pior nos dominar. E mesmo sendo consagrados, abençoados por Deus, não fazemos o que é o mal diante de Deus, nem não perdemos a sua graça, não perdemos a sua bondade, não perdemos a sua misericórdia. Pois bem, vamos rezar juntos o Salmo 147. Hoje não vai ser tarefinha de casa, vamos rezar aqui juntos. Salmo 147. Louva, ó Jerusalém, o Senhor, louva o teu Deus, ó Sião. Porque ele reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te nutre como a flor do trigo. Ele envia sua palavra sobre a terra, e aí ela corre velozmente. Ele faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Atira o seu granizo como migalhas de pão. Diante do seu frio as águas se congelam. À sua ordem, porém, elas se derretem. Faz soprar o vento e as águas correm de novo. Ele revelou sua palavra a Jacó e sua lei e preceitos a Israel. Com nenhum outro povo agiu assim.
A nenhum outro deles manifestou seus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que desça sobre você, sua vida, seu coração, selando o entendimento, a compreensão da palavra que você teve aqui, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meio-dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da...